Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Marco Antônio Corvo, que é médico otorrinolaringologista. Dr. Marco é assistente, coordenador do grupo de estética facial do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo. Tem formação, mestrado, doutorado, tudo na Santa Casa de São Paulo, meu colega da faculdade. E atua na Clínica Lotus aqui em São Paulo também, clínica particular. Marco, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito do desvio de septo. Perfeito, João, obrigado pelo convite. É uma honra aí participar desse grupo seleto aí de pessoas, como você estava me falando, e espero poder esclarecer algumas coisas aí nesse assunto. Ótimo. Então, para começar, Marcos, o desvio de septo ele pode ser visto tanto pelo ponto de vista estético como pelo ponto de vista mais funcional, né? A estética acho que é meio clara, uma pessoa que não gosta de uma aparência assimétrica das narinas, né? Do ponto de vista funcional, qual é o impacto que pode ter o desvio de septo? Eu acho que o principal problema do desvio do septo é a obstrução nasal. Então, um sintoma que é super prevalente. O próprio desvio do septo é um problema que é estimado que 1/3 das pessoas do mundo tem algum grau de desvio do septo. É lógico que a gente não precisa operar 1/3 das pessoas do mundo, mas a gente acaba abordando isso, e isso, a única forma de tratamento é uma cirurgia, não tem remédio para corrigir o desvio do septo, mas a gente acaba abordando o desvio do septo quando ele causa algum problema. Então, o principal problema é a sensação do nariz entupido, mas ele pode também estar relacionado com quadros de sinusite recorrente, quadros até de distúrbios do ouvido, né, problemas do ouvido, secreção no ouvido, mas de todas as consequências em termos de sintomas, com certeza a sensação do nariz entupido é o principal sintoma relacionado com o desvio septal. Como você tinha falado, às vezes a gente não consegue discernir esses dois problemas, né? O desvio de uma queixa estética. Às vezes até a causa do problema funcional acaba sendo uma tortuosidade da pirâmide nasal externamente. Então, por isso que muitas vezes a gente aborda um desvio septal e pode não corrigir totalmente a queixa obstrutiva do paciente. Então, na hora de avaliar, a gente tem que verificar se o problema obstrutivo vem só do desvio do septo ou se também o formato, a pirâmide do nariz, ele contribui para essa sensação do nariz entupido. Curioso, João, que muitas vezes o paciente ele não tem a percepção do nariz entupido. A gente vê desvios de septo muito intensos e para ele é normal. E eu falo isso no consultório, é como uma pessoa que nasce com problema visual, que nasce com problema de surdez, e aí para ela é normal ter aquele problema. Então ela não percebe que ela tem aquele problema até a gente começar a pedir para prestar atenção. Olha, presta atenção na sua qualidade de sono, numa atividade esportiva, ou simplesmente tampa o nariz de um lado, inspira, tampa do outro lado, inspira. Aí você começa a ter a percepção que existe uma obstrução nasal e que a gente tem que corrigir isso para melhorar a qualidade de vida. Afinal de contas, a respiração nasal é a melhor que a gente pode ter em termos de qualidade de vida. Ótimo. Bom, e basicamente é isso, né? Quer dizer, sempre foi daquele jeito, para a pessoa aquilo é normal e está relativamente bem daquele jeito, né? E muitas vezes chega para você eventualmente com uma queixa de que tá com o nariz torto, precisa corrigir ou não precisa corrigir, ou alguém que mandou ir lá e procurar e avaliar. Sim, Agora, isso é essas queixas de nariz entupido também são comuns, né? Quer dizer, como é que você associa a queixa do paciente com o desvio do septo? Sim, a gente tem que basicamente escutar a queixa do paciente, qual que é o lado que ele sente entupido, às vezes é um, às vezes é outro, às vezes são os dois, e tem que descobrir no exame físico quem que é o culpado, né? Então, se é a presença, como eu falei, né, de um desvio do septo, os desvios do septo mais anteriores, eles são mais sintomáticos, porque eles estão mais próximos da região que a gente chama de válvula nasal, que é a região mais anterior do nariz, que é o gargalo de toda
de todo o sistema respiratório, de toda a árvore respiratória. Os desvios mais posteriores, eles são mais toleráveis. Então, às vezes, um desvio posterior que não causa nada, a gente não vai indicar um procedimento, uma cirurgia. De novo, a gente tem que identificar onde que está a causa do sintoma, onde que está a causa do problema. Às vezes é simples, às vezes a gente tem que buscar se ele tem uma deficiência, por exemplo, como eu falei agora há pouco, né, da parede lateral do nariz, se uma parede quando inspira ela pinça, quer dizer que essa parede lateral é frágil, ou se a ponta não tem sustentação adequada, então a gente precisa sustentar a ponta para melhorar a aerodinâmica da entrada da fossa nasal, ou se é o septo, que é essa estrutura, esse pilar central de sustentação de toda a pirâmide externa do nariz. Então, exame físico. Ótimo. Em relação à causa, o que faz uma pessoa ter um desvio de septo? É uma questão simplesmente de nascença, traumas? Sim, com certeza o trauma é uma causa bem evidente e é fácil porque tem uma história, né? Então, na anamnese, eu falei, puxa, bati o nariz, tive um acidente de carro, ou jogando bola num esporte, caí, tomei uma cotovelada, enfim, um trauma de grande intensidade aí para o nariz. E aí, a partir de então, passei a ter uma obstrução nasal com ou sem uma tortuosidade externa. Então, a causa traumática, ela costuma ser um pouco mais evidente, principalmente porque ela é pontual e a partir daquele momento ele, quer dizer, respirava bem, agora não respira mais. As causas que são do próprio desenvolvimento, do crescimento do nariz, fazem parte daquele quadro que eu comentei. Às vezes a pessoa não tem uma percepção, porque sempre foi assim, foi tão pouquinho, desde criança e tal. E lógico, o nariz ele vai crescer conforme a gente está crescendo. Então, internamente, se o septo nasal ele cresce mais do que cabe dentro do nariz, ele vai começar a mudar o eixo de orientação, porque ele quer arrumar um espaço para crescer. De uma forma simplista, seria mais ou menos isso. De forma congênita, assim, até existem, né, algumas crianças que nascem com algum tipo de desvio. É raro, em geral é quando tem algum trauma de parto mesmo, né, então um parto, sei lá, usam forceps e tal, mas é raro a gente ter esse tipo de situação. Eu mesmo tenho um paciente que sofreu, né, a mãe sofreu ali com pouco líquido na gestação e ele nasceu, criança de menos de 5 anos, com desvio septal completamente obstrutivo, e a gente teve que fazer um procedimento ainda em criança. Mas isso é mais raro, o mais comum é isso, o desenvolvimento que faz ele crescer mais do que cabe lá dentro e o trauma, que aí é nítido o que acontece consequente ao trauma. Ótimo. Bom, e aí chegou o paciente para você, uma queixa talvez estética ou uma queixa mais funcional, de nariz entupido, e está considerando fazer uma correção do desvio. Como que é a sua avaliação? O que você precisa ter de informação? É só exame físico? Tem alguma avaliação adicional? Eu acho que o exame físico é a base de tudo, então a gente vai conversar, a gente vai saber do paciente o que ele se incomoda, e aí no exame físico a gente tem que buscar o culpado, né? Nem sempre o septo é o culpado, é muito comum estar associado aí com uma hipertrofia de cornetos, com uma insuficiência de válvula, quer dizer, com outras estruturas que atrapalham a passagem de ar pelo nariz, pólipo nasal, enfim, são outras causas de adenoide, né, em pacientes mais jovens, são outras causas de obstrução nasal. Mas ele chegando, então a gente vai conversar, vou fazer o exame físico, e aí eu gosto de pedir uma tomografia, porque a tomografia me dá, lógico, a chance de estudar melhor o que existe para trás desse desvio do septo, e me dá a chance também de talvez mostrar para o paciente. Eu gosto de mostrar para o paciente o que a gente está considerando, o que eu estou vendo. Porque uma coisa só eu examinar, outra coisa é nós examinarmos juntos, né? Então, eu mostro a tomografia, eu explico o que é a tomo, explico o que é o septo, explico as fossas nasais, e aí o paciente até se impressiona, fala, nossa, esse lado realmente é bem estreito, pois é isso que a gente precisa corrigir. Então, eu gosto da tomografia
também nesse sentido de educar, de ensinar para o paciente aquilo que a gente está precisando resolver. A nasofibroscopia, que é um exame endoscópico, também é uma possibilidade, né? Ele mais me ajuda também para olhar lá dentro. Então a gente coloca uma fibra ótica dentro do nariz do paciente. E ele também me ajuda a determinar a culpa, até onde o septo é ocupado, até onde outras estruturas devem ser abordadas aí na resolução do problema. De qualquer maneira, nem todos têm uma nasofibroscopia à disposição, daria para fazer só uma tomografia e resolver. Exame clínico, isso. Ótimo. Bom, e quando você pensa em correção, você basicamente fala em dois tipos de procedimentos, né? Que é a septoplastia ou a rinoplastia. Então, para começar, a septoplastia, o que é a septoplastia? Como é que ela é feita? A septoplastia é um procedimento que a gente vai tornar o desvio septal menos obstrutivo. Então, não é pegar uma coisa torta e deixar reta. Por que eu falo isso? Porque tem algumas regiões do septo que a gente não precisa mexer para melhorar a queixa obstrutiva. Na situação que existe um desvio septal na parte mais anterior do nariz ou na parte mais alta do nariz, é muito comum a gente precisar modificar o formato do nariz para melhorar a queixa funcional. Então, isso que a gente chama, como você falou, de rinoplastia ou de rinoceptoplastia, que a gente precisa abordar a parte também do arcabouço externo para melhorar a função. Isso nem entrando na nuance da queixa estética, né? Na nuance, às vezes o paciente tem uma queixa estética, uma ponta que não tem uma boa sustentação, que acha feio, o formato incomoda, o formato da parte mais alta do nariz, da giba, incomoda, ou a própria tortuosidade da parte óssea incomoda, mas abordando só do ponto de vista da respiração, às vezes a gente precisa fazer isso. E é uma grande oportunidade, né, João? Porque a gente tem a oportunidade de fazer uma cirurgia autossustentável, né? Então, eu pego uma parte do septo que está atrapalhando, que ali a posição daquela cartilagem, daquela porção óssea, atrapalha a respiração, e eu coloco numa outra posição que vai melhorar a função respiratória e também vai modificar e melhorar a parte estética. Então, é uma oportunidade da gente fazer duas benfeitorias, de uma vez só. Então, sempre quando o paciente tem alguma queixa estética, eu explico, o melhor momento é agora da gente resolver o problema de uma vez. Né? Mas só para a gente entender um pouquinho, quer dizer, a septoplastia, então, ela não corrige a estética, ela melhora talvez a assimetria das narinas, e ela é indicada em alguns tipos de desvio de septo. Em outros casos, pode ser que nem do ponto de vista funcional ela seja suficiente, que precisa de ser um procedimento mais amplo, ou não. Exato. Então, a septoplastia, voltando, é só a gente abordar o septo, que é o pilar central de sustentação. Tem N tipos. Às vezes a gente pode fazer uma septoplastia mais simples, que é só ressecar um pedaço. A gente da cartilagem ou do osso. Então, tecnicamente, a gente faz uma incisão por dentro do nariz, descola a mucosa, aborda o que está lá dentro e fecha a mucosa. Né? Então, eu estou tratando o recheio do septo. Né? Então, eu tenho que abrir a mucosa, às vezes de um lado, às vezes dos dois lados, trato o recheio e depois eu devolvo. Às vezes a gente precisa fazer uma sequência de remover e reposicionar. Então, eu tiro de um lugar e ponho no outro. Às vezes eu preciso fazer uma septoplastia que eu vou reconstruir. Então, eu preciso tirar o septo inteiro fora, que ele está muito destruído, está muito torto, e eu preciso fazer um outro e colocar no lugar para exercer a função de sustentação. Então, vai depender do grau de complexidade que o desvio septal apresenta. Ótimo. Bom, a incisão, então, pelo que você falou, é feita por dentro das narinas, então não fica nenhuma incisão aparente por fora, né? Sim, na septoplastia, em geral, a gente faz as incisões escondidas. Quando eu preciso, então, como você comentou agora há pouco, de uma cirurgia um pouco mais ampla, muitas vezes uma técnica possível é associar
as incisões internas, uma incisão aqui na columela. Porque tecnicamente a gente consegue visualizar o problema diretamente. Então, ao invés de só visualizar pelas duas fossas nasais, eu faço uma incisão aqui e eu levanto a pele do nariz e eu consigo enxergar o problema de uma forma mais direta. Tá. E em termos de recuperação após a cirurgia? Recuperação, eu sempre falo que tanto a septoplastia quanto a rinoceptoplastia, ela não causa uma dor intensa. Então, o grau de dor que a gente envolve na cirurgia parece que a gente tem uma espinha interna, sabe? Que a gente encosta a ponta do nariz e está um pouquinho dolorido. Eu brinco também que às vezes até o tubo da anestesia vai causar um pouco mais de incômodo na garganta, em termos de dor, do que exatamente a dor no nariz, que foi onde a gente operou. O principal incômodo da cirurgia é a sensação do nariz entupido. Então, você acorda da cirurgia respirando muito bem, mas naquelas primeiras horas, na primeira noite, ele vai inchar, vai ter o curativo que a gente deixou lá dentro, vai ter formação de casquinha, de crosta, vai ter resto de coágulo, às vezes a gente precisa usar um hemostático. Isso vai dar uma certa obstrução para o paciente, como se estivesse gripado, né, uma sensação de nariz entupido, mas que é momentâneo. Então, passa ali 2, 3, 4 dias, lavando o nariz, tomando os remédios, volta no consultório, faz curativo, faz limpeza, aí melhora um pouquinho, passou de novo, mais 2, 3, 4 dias, volta de novo, tomou mais remédio, lavou mais o nariz, e aí essa sensação de obstrução vai melhorando gradativamente. Então, o que mais incomoda no pós-operatório não é dor, é a sensação dele entupido, e durante uns 2, 3 dias sai um pouquinho de sujidade, de secreção sanguínea, assim, desde que em pouca quantidade é aceitável. Mas sem nenhuma grande limitação, a pessoa pode voltar a trabalhar quase que de imediato. O que eu falo aqui, assim, trabalhos online, então, como a gente está fazendo agora, né, conversar e tal, acho que não é difícil. Quando a gente tem uma abordagem externa maior, é comum a gente ficar roxo da parte perto dos olhos, né? Isso é uma possibilidade, dependendo do que for necessário. E a gente fica com curativo no dia seguinte, por uns 2, 3 dias, a gente fica com curativo, que é só para reter essa secreção que vai babar um pouco do nariz. Então, dá para responder e-mail, dá para fazer ligação. Eu já tive paciente que fez reunião com a câmera desligada, porque não queria que as pessoas vissem a cena, mas conversou o tempo todo. A limitação de voltar ao trabalho, né, de ir a um lugar para trabalhar, de sair de casa, em geral eu peço uns 5 a 7 dias, dependendo de cada procedimento. E a outra limitação para atividade esportiva, eu estipulo uma limitação de até 30 dias. Né, fazer uma atividade esportiva, de viajar, pegar um avião, ficar longe, mas por segurança. E aí, de acordo com a recuperação, eu vejo se eu encurto esse período ou se a gente prolonga esse período de acordo com a evolução. Ótimo. E saindo da septoplastia, o que é a rinoplastia e qual que é a diferença da rinoplastia e da septoplastia? A rinoplastia ela tem um apelo mais estético do que funcional. Os dois termos eles se misturam a hora que a gente, como eu comentei, a gente coloca, a pessoa tem uma dificuldade respiratória e tem uma vontade de mudar a estética do nariz. Aí a rinoceptoplastia, então seria a fusão das duas. Então, se eu faço só uma rinoplastia, teoricamente não tem um desvio septal obstrutivo que causa algum problema funcional. Então, o apelo é mais estético. Seria o quê? A ponta que tem um formato um pouco mais bulboso, a parte da asa do nariz que é mais larga, a narina que é muito grande, a parte óssea aqui em cima que é muito alta, né? Tem uma giba, ou até a pirâmide nasal que é mais torta, enfim. É que hoje em dia, João, a gente, sempre quando eu vejo um paciente que vem simplesmente por queixa estética, eu vou procurar se ele tem um problema funcional e vou resolver. Né? Não faz sentido a gente ver um problema funcional e já que ele não tem queixa, não vou fazer nada. Não faz sentido. Então, é mais raro a gente fazer uma rinoplastia pura. O mais comum é a gente fazer uma rinoceptoplastia, porque é muito frequente a queixa estética associada com a queixa funcional.
E quando não existe a queixa funcional clara, eu vou mostrar para o paciente que ele também tem um problema funcional, ele entende, é verdade, agora que você está falando, eu estou percebendo que esse lado aqui não respiro bem, e aí a gente já vai corrigir também, né? Tá ótimo. Mas, vamos dizer, do ponto de vista funcional, a rinoplastia ela não vai adicionar, quer dizer, o tratamento é a septoplastia. Você pode adicionar e aí faz a rinoseptoplastia que vai corrigir tanto funcional como estético aí. Sim, que é o mais comum que a gente faz, a verdade é essa, é o mais comum, a gente faz uma rinoseptoplastia, já resolve tudo ao mesmo tempo. Tá, bom, a gente já discutiu mais sobre a septoplastia, né? O que muda em termos de pós-operatório, de recuperação, quando você está falando da rinoplastia? A rinoplastia, ela envolve, como a gente vai resolver ou vai abordar a parte externa, a parte estética, envolve a gente ter mais inchaço no pós-operatório, ter uma possibilidade de ter, como comentei agora há pouco, de ter uma equimose, né, de ficar roxo perto dos olhos, envolve muitas vezes uma incisão externa, né, dependendo daquilo que a gente quer resolver. A gente associa uma incisão aqui nessa região da columela, as incisões internas, envolve um curativo no pós-operatório que é por fora do nariz, né? Então a gente faz um curativo com bandagem, com micropore, com um gesso de plástico, né, que é termomoldável. Envolve também a gente fazer um preparo antes da cirurgia. Então, eu vou tirar foto do paciente, a gente vai analisar aqui no computador, eu vou fazer simulações de acordo com a queixa estética do paciente. Então, envolve também a gente tirar fotografias no pós-operatório, envolve a gente fazer um preparo da pele antes da cirurgia, porque a rinoplastia ou a rinoseptoplastia, ela mexe na pele, porque a gente faz uma agressão na pele a hora que a gente faz a cirurgia, e aí a pele vai responder essa agressão com inchaço, com aumento de oleosidade, com situações que não existem na septoplastia. Então tem que, por exemplo, ter uma preocupação em preparar a pele e acompanhar a pele no pós-operatório, né? Que às vezes o paciente não tem uma queixa de oleosidade, passa a ter, ou tem uma queixa de oleosidade de face, ela fica um pouco maior. Lógico que isso é momentâneo, mas vai me exigir uma abordagem também de preparo. Tá bom, acho que a gente vai ter uma discussão falando um pouco mais sobre a rinoplastia, a rinoseptoplastia, o procedimento em si, seja o foco em toda a parte estética, né? Mas só para concluir, assim, de fato é um procedimento que aumenta um pouco o tamanho, o porte do procedimento, a recuperação e tudo isso. Sim, tá. Sim, sem dúvida alguma aumenta o porte, mas é uma oportunidade, como comentei, de resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Acho que aí é uma questão de discussão individual para ver o que fazer, né? Claro. Quando o paciente não tem queixa, eu nunca abordo isso. Então, o paciente vem com... Eu identifico uma série de questões estéticas, mas ele não se incomoda, então não tem o que fazer, né? Isso é o principal, ele se incomodar esteticamente com o nariz. Se ele não se incomoda, não tem nada para fazer. Questão mais funcional, corrige o septo, está resolvido. Exato. Tá ótimo. Marco, acho que deu para entender aí como que é, em linhas gerais, a abordagem do paciente com desvio de septo. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Perfeito, obrigado você aí pela oportunidade, é um prazer, estou à disposição. Obrigado mais uma vez.